Olá, estudantes! Tudo bem? Sou a professora Gisele, da Educação de Jovens e Adultos. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar de um tema muito importante, tá? Mas também de um assunto um pouco sério. Hoje nós vamos falar sobre acidentes domésticos. Você sabe o que seria acidentes domésticos? A maioria dos acidentes acontecem em casa. O lar, ele é o nosso refúgio, mas também é um lugar perigoso. Parece contraditório, mas é verdade. Você sabe me dizer, no caso, o que seria acidente doméstico? Seria uma explosão, um fogo, cair da escada, se cortar com cacos de vidro. Seria somente estas situações, ao nosso ver? Hoje nós vamos entender. Quando falamos de acidentes domésticos, significa, quando falamos de doméstico, a palavra doméstico significa no seu lar, na sua casa, na sua vida particular. E quando falamos de acidente, é um acontecimento desagradável. Então, unindo aí as duas palavras, acidentes domésticos, seria aí acontecimentos desagradáveis dentro da sua casa, com a sua família ou com você, com danos, perdas ou até mesmo a morte. Os acidentes, eles acontecem de forma inesperada. Você não está esperando que aconteça um acidente. E eles podem acontecer em casa, na escola, na rua, tá? Em qualquer outro lugar, em razão de falta de alguns cuidados ou mesmo por distração nossa. Existem acidentes que, sem que possamos prever, eles acontecem, como um escorregão, seguido de uma queda, uma torção no tornozelo, ou uma pancada na cabeça, ou em outras partes do corpo. Então, hoje vamos ver algumas ações perigosas que podem nos levar a esses acidentes. Temos aqui duas imagens. Então, nós temos na primeira imagem uma pessoa com as suas atividades corriqueiras, tá indo ali limpar a parte de cima ali da porta, tá? Para ela tá tudo bem. Aqui na outra imagem nós temos já uma pessoa com a panela ali pegando fogo, ela já se assustou. Então, tarefas simples do nosso dia a dia, quando não são realizadas com cuidado, quando você não coloca atenção, elas podem se tornar graves acidentes, como aqui nessas imagens. Aqui, essas pessoas estão, limpando casa, cozinhando, e quando elas vão realizar essas atividades, elas não pensam assim, vou subir aqui nesse banco para eu sofrer um acidente, ou vou cozinhar para sofrer um acidente, de forma nenhuma, Então, aqui nesta imagem, olha, onde a pessoa está se equilibrando em apenas um pé em cima de um banco. Observe o perigo. Ela pode ali cair, ela pode fraturar ossos, ela pode bater a cabeça ou pode acontecer algo mais grave. Já na imagem aqui do fogão, nós observamos que o fogão ele é um local que todos nós adultos já estamos acostumados a lidar. Então ali você vai cozinhar, você vai fazer alguma coisa, você está sempre distraída. Por quê? Porque é uma questão de costume, você acha que é uma atividade corriqueira. Mas observe aqui, temos uma panela pegando fogo. Aqui nessa imagem, nós podemos ver que o armário da cozinha dessa pessoa é todo de madeira. Se ali fosse o fogão e ela colocasse, num momento, num instante, o fogo poderia ele se espalhar. Poderia acontecer algo mais básico, ela se queimar, ou ela poderia ali, não sei, queimar algo, algum utensílio, que também não seria um acidente, porque não está provocando nenhuma ação a ela mesma. Mas ela poderia colocar fogo na casa. Então, isso tudo deve ser observado.
Com quem é mais comum de acontecer os acidentes domésticos? Acidentes são mais comuns entre idosos e crianças até 9 anos. Então, pessoas que mais sofrem com acidentes domésticos são as crianças e os idosos. Mas lembrando que isso não significa que as outras pessoas também não possam sofrer os acidentes domésticos. Todos nós estamos sujeitos a acidentes no nosso dia a dia, tá? Não só por desatenção, mas pelo simples fato de você estar realizando uma atividade. Então, quando eu tenho certeza que eu não vou sofrer um acidente, quando eu estou deitada, né? Quando eu não estou realizando nenhuma atividade. Mas, basta eu somente praticar uma atividade que é possível um acidente doméstico. Mas isso depende das nossas ações. Se está sendo feito com uma atenção. Então, eu trouxe aqui uma lista dos principais acidentes, né, ou dos acidentes que mais acontecem dentro da nossa casa. Quedas, choques elétricos, cortes, queimaduras, asfixia, intoxicações e afogamentos. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas possibilidades. Então, a queda. Nós temos aqui a imagem de uma pessoa que escorregou no tapete. Então, por mais que conheçamos a nossa casa e que nós possamos andar por ela de olhos fechados, né, existem aí algumas quedas e alguns acidentes possíveis e comuns. Segundo o Sistema Único de Saúde, o SUS, 1/3 dos atendimentos por lesões traumáticas nos hospitais do país ocorrem com pessoas com mais de 60 anos. E essas lesões, elas acontecem dentro de casa. Desse índice de lesões, a maior parte acontece no trajeto do banheiro para o quarto, principalmente à noite. Há ainda agravantes de que a recuperação do idoso é mais difícil. E durante a convalescência, ele fica aí, né, sujeito a desenvolver doenças pulmonares ou problemas nas articulações. Então, quando você está andando dentro da sua casa, você não está atento. Eu vou pisar nesse tapete aqui, vou tomar cuidado para eu não cair. Não, você vai andando, porque você é acostumado, tá? E aí você vai sem se despreocupar com esse tapete que não tem antiderrapante. E aí você não está preparado para a queda. Então, quando você não está preparado para a queda, você não consegue nem colocar a mão. Você cai com força, em cheio. E aí, isso pode fraturar ossos, isso pode ocasionar aí coisas até mais sérias. Aqui, nessa segunda imagem, nós temos um fio atravessado pela casa. Quem será que colocou esse fio ali? Então, fios atravessados na casa é um convite à queda, mesmo que seja você que tenha colocado lá. Você pode esquecer as atividades do dia a dia, em algum momento você esqueceu. Então, quando isso aqui acontece, a queda é inevitável. Já aqui, na terceira imagem, os pais sabem muito bem o que é essa imagem. Uma pessoa indo tropeçar ali nos brinquedos. E aí, por mais que você, pai, tenha acabado de retirar todos os brinquedos ou pedido o filho para recolher ali os brinquedos, basta um instante e as crianças espalham tudo novamente. Ali também essa situação pode ocasionar queda, podendo fraturar ossos ou até mesmo levar à morte. Choque elétrico. Observamos aqui algumas imagens. Na primeira imagem que temos aqui, eu tenho certeza que alguém aí na sua casa se identificou nesse momento.
Tenho certeza que na sua casa, em algum momento, você faz isso aqui. Então, o que aconteceu aqui? Foi ligado, né? Foi conectado várias tomadas em um único T ou em um único Benjamin, em uma única tomada. O que isso pode gerar? Isso pode gerar uma descarga elétrica. Pode pegar fogo, pode gerar um curto-circuito, tá? E você sempre pensa assim, eu vou conectar isso aqui, não vai acontecer comigo. É daí que vem as possibilidades de acidentes. Já aqui na segunda imagem, nós temos uma pessoa ligando o chuveiro elétrico. Aqui nessa imagem, o chuveiro elétrico está desligado. Mas eu também sei que tem aí em casa, no sofá, alguma pessoa da sua família que faz isso com o chuveiro elétrico ligado. E aí, você muda ali a chave, mas o que acontece? Ali dentro daquele chuveiro, pode ter um fio que está inadequado, ele pode estar desgastado, ele pode estar solto, e você não consegue visualizar, porque está ali dentro. Então, imagine, estando molhado, descalço, e vai mudar ali a fase. Então, você pode levar um choque com a descarga elétrica tão alta que pode ocasionar a morte. Aqui, na imagem abaixo, número 3, nós temos um entramado de fios, todos ali, agarradinhos um no outro, pegando fogo. O que será que isso aconteceu? O que será que provocou esse fogo? Então, são instalações elétricas sem um profissional adequado, fazendo aqui a famosa gambiarra, juntando fios errados, inadequados, tanto para aquele equipamento quanto para aquele local. E aí, o que ocasionou? Fogo. Já aqui na parte de cortes e queimaduras, a cozinha, ela é considerada o local mais perigoso da casa. Na primeira imagem, nós temos o responsável pela cozinha. E ele está tão acostumado ali, essa pessoa com as tarefas, que ele acredita que pode utilizar aí essa pessoa, uma mulher que está aqui, mas pode ser qualquer um, acredita que ela pode utilizar ali várias trempes ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas isso é um risco, tá? Abrir a panela de pressão forçando a sua abertura também pode causar uma explosão. Pode haver também vazamentos de gás. E uma criança nunca pode estar num ambiente como o da cozinha sem supervisão de um adulto. Ela pode puxar um utensílio, ela pode se queimar. Você que está cozinhando também pode se queimar ou provocar um incêndio na sua residência. Já na segunda imagem, nós temos vários acidentes. A tomada num local não muito acessível para crianças pequenas, ela é importante. Mas também deve ser observado se você vai ter que subir em algo para alcançá-la, podendo cair e machucar. Então, essa observação ela precisa ser feita. Nesse caso em especial, nós temos uma criança tentando alcançá-la, tá? E ainda tem um acréscimo da panela que está no fogo ali. Observe. Então, aqui seria um acidente muito grave. Já aqui na segunda imagem, nós temos uma pessoa que se cortou. Mas como que isso aconteceu? Então, o corte só acontece quando você está utilizando um objeto cortante. Nesse momento, toda a atenção é pouco. Você não pode utilizar a faca e conversar com alguém, olhar para o lado, porque qualquer segundo pode levar a um corte, a uma artéria, jorrando ali muito sangue, ou pode haver também até mesmo a amputação de um membro. Então, é um acidente que pode acontecer devido a uma desatenção mínima sua. Asfixia, sufocamento ou engasgo. Sufocamento, engasgo e asfixia são termos utilizados para caracterizar dificuldade de respirar devido à presença de um corpo estranho na garganta. As crianças, em evidência,
elas possuem as vias aéreas superiores, né, a boca, a garganta, o esôfago, a traqueia, bem menores do que de um adulto. Então, um alimento ou um objeto de tamanho insignificante para nós, como um amendoim ou um botão, ele pode obstruir completamente a entrada de ar para os pulmões dessa criança, causando, né, ele vai ficar preso ali, causando o sufocamento acidentalmente. Aqui na primeira imagem nós temos uma mãe fazendo a massagem nesse bebê, para que ele respire novamente. Esse bebê nós sabemos que ele não tem tamanho para pegar nada para colocar na boca. Mas os bebês recém-nascidos é muito comum esse tipo de engasgo com leite materno, tá? Então eles podem engasgar com leite materno, com a saliva, com refluxo e outros. Já aqui na segunda imagem nós temos um adulto. O adulto ele também pode engasgar, mas se esse engasgo ele ocorrer continuamente, pode ser aí casos gastrointestinais do estômago, ou pneumológicos do pulmão, ou até mesmo neurológicos. Intoxicação. Intoxicação são sintomas prejudiciais devido ao contato com substâncias químicas. Então, ao misturar produtos químicos, tá, ou aplicar esses produtos em locais fechados, ou até mesmo armazenar em outros recipientes sem nenhuma indicação de um profissional, você pode sofrer graves consequências. Você está misturando algo que você não conhece ou que ninguém testou. Também aqui nós temos armazenamento de produtos químicos em local de fácil acesso para a criança. Isso ali é um convite a explorar. E as crianças, elas são curiosas e inocentes. Elas vão ali achando que é brinquedo. Afogamento. Aqui nós temos a figura, né, de um balde com pouca água no alcance de uma criança. Isso aqui também é um convite para acidente. As crianças, elas são pequenas e elas podem se afogar com menos de 1 palmo de água. Apenas 2 minutos submersas, elas perdem a consciência, e aí após 4 minutos, os danos são irreversíveis, tá? Então, isso também deve ser observado. Já acidentes em adultos, tem 2 situações. Então, nós temos acidentes aqui em adultos, na segunda imagem, podem ser classificados como afogamento primário e afogamento secundário. No afogamento primário, não há nenhuma doença envolvida, mas sim a pessoa com inabilidade, banhistas que acreditam nadar ou que conhecem um local e que se arriscam. No segundo afogamento secundário, há relação com patologias, por exemplo, uso de drogas, uso de álcool ou doenças cardiovasculares. Agora nós vamos para a parte da atividade proposta para você. Observando o seu dia a dia aí da sua casa, faça uma lista de possíveis situações que levariam a um acidente doméstico. Você vai colocar um debaixo do outro direitinho, tá bom? Fazendo essa lista da observação do seu dia a dia aí com o seu familiar. Assim, encerramos a nossa aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube SMedGV ou acesse as nossas redes sociais @SMedGV. Até uma próxima aula. Tchau!